Do Maná do Céu para você, bom dia. O Maná de hoje é renovo. Eu vou estar lendo em Gênesis 24:1 e Gênesis 34:1. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. 34:1 agora. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Hoje, quando o Senhor, começou a falar sobre renovo, ou seja, nos dando renovo nesse dia, foi quando o Senhor começou a falar exatamente da passagem aqui, 24, fala lá quando Abraão perde a esposa dele faleceu, e ele pede para o servo dele ir buscar uma mulher para o filho Isaac. Então foi quando o Senhor começou a me falar sobre o renovo. E eu vou falar um pouquinho desse, depois eu falo do 34. Do 24 aqui fala, Abraão, ele foi o pai da fé, deixou um exemplo aí para nós, tanto de fé como de obediência ao Senhor, né? E aí fala aqui também que, aí quando o Senhor me levou a ler que Abraão, ele era velho quando a esposa dele morreu, né? Era já avançado de idade, né? E o Senhor tinha abençoado ele em tudo. Olha que tremendo. E foi quando o Senhor falou aqui comigo. O Senhor em tudo havia abençoado. Olha que tremendo. Mas aí foi quando o Senhor falou do renovo. Tanto no renovo, o Senhor estava falando sobre do renovo, tanto no momento de tristeza, porque Abraão, ele tinha acabado de perder a esposa dele. Se você ler um versículo, o capítulo antes, você vai ler ali que ele enterrou a esposa, Sara, ou seja, um momento triste. E aqui, ele já era bem velho. Mas olha que interessante, o Senhor, mesmo a gente vivendo, um momento de luto, o Senhor nos renova, nos faz sonhar, nos faz continuar, não deixa a gente parar no caminho. Porque olha que interessante, ele tinha enterrado a esposa dele, mas aqui já no 24 ele já está mandando o servo dele buscar a esposa para o filho. Ou seja, continuar, porque essa promessa o Senhor deu para ele quando o Senhor falou para ele sair da parentela dele, que o Senhor ia mostrar para ele tudo que o Senhor preparou para ele. E as promessas continuam. A esposa dele morreu, ele poderia falar assim: agora acabou. Ainda mais ele aqui, o Senhor já tinha abençoado ele em tudo. E aí, o que ele poderia fazer? Um momento triste, falar assim: agora perdi minha esposa, acabou, eu já tô velho mesmo, Mas não, ele não esqueceu da promessa, E também, o Senhor já tinha pensado em tudo, mas ele estava pensando, ou seja, de continuar, não parar, continuar, porque chegou o tempo da esposa dele partir, A esposa dele faleceu. E aí, aqui que ele nos traz aqui? Foi quando o Senhor estava falando hoje do renovo. Tanto para a gente não parar, mesmo, às vezes a gente acha que um momento de luto, um momento de tristeza. Hoje talvez você acordou, talvez como Abraão, em um momento que você, perdeu alguém, que você tá assim, ou que você tá triste, ou que você tá, mas o Senhor tá falando, não, renovo, tem promessa, para continuar, porque, o Abraão, ele continuou, já tava falando pro servo dele buscar a esposa pro filho, ou seja, para continuar, continuar a promessa do Senhor. Porque ele estava ali em vida, mesmo já velho. E aqui fala, avançado em anos. E ele tinha promessa, ou seja, enquanto a gente tiver vida aqui na terra, a gente vai ter promessa do Senhor e vão se cumprir. Porque o Senhor não vai deixar nenhuma promessa, porque faz parte do propósito dele. E foi quando o Senhor estava falando exatamente, tanto aqui no momento que às vezes a gente se acha que tudo acabou, que não tem mais sentido, mas a gente tem que trazer a memória, as promessas que o Senhor tem nos entregue e também da gente não parar, continuar. E hoje, quando o Senhor falando sobre o renovo, não renovar nossas vidas nesse dia, tanto em trazer memória nossas esperanças e também renovar nossas promessas, é tipo fazer uma renovação, da aliança dele conosco, do compromisso dele conosco, E cada dia eu vejo que o Senhor nos renova pela misericórdia dele, falando, olha, tem coisas ainda para concluir,
porque quando a gente acorda, sabendo que a gente tem um dia para viver, a gente sabendo que a gente ainda está aqui na terra para cumprir o propósito do Senhor e tem, né? Tem um propósito, tem a promessa, né? E aí foi quando o Senhor também me levou a um outro texto, que é Gênesis 34, que eu acabei de ler, que aqui fala, olha que interessante, fala também de Jacó. Jacó, ele foi o que lutou com Deus, e aí se você voltar um pouquinho ali no outros capítulo anterior, vai ver ali que ele, né, foi um momento que ele se reconciliou com o irmão dele, com Esaú. Ele, né, depois que ele se reconciliou com o irmão dele, ele teve um momento lá com Deus, de lutar com Deus, né, e Deus foi lá, mudou o nome dele para Israel, olha que tremendo. E depois disso, né, fala ali, se você continuar lendo, vai ver que depois que Deus mudou o nome dele, ele foi para uma outra cidade, né, fala lá que ele foi para outra cidade, e aqui no 34... fala aqui da filha dele, da Diná. Então, quando começa ali 34:1, fala da filha dele com a Lia. A Lia é a primeira esposa que ele teve, né? E ele deu... Então, fala aqui da filha da Diná, que era filha de Lia, né? E ela saiu para ver as filhas da terra. E foi quando o Senhor me parou aqui, filhas da terra. E Abraão era o quê? Pai de multidões, né? E aí foi tão tremendo, porque o Senhor aqui continuou falando mais ainda sobre o renovo, porque aqui já é um momento de Jacó, momento feliz. Então o Senhor, mesmo no momento feliz, o Senhor tem algo a renovar sobre a nossa vida e continuar, porque o renovo fala da continuação. O Senhor nos renova para a gente continuar e vivendo a promessa, o propósito dele, não parar. Mas aqui o Senhor está nos mostrando dois contextos, que vai ter dias que nós vamos se deparar em luto, mas vai ter dia que nós vamos estar também felizes, mas mesmo assim há renovo. Então hoje o renovo não é só pra gente, minha vida, não, hoje o Senhor está trazendo renovo para nós, talvez estamos passando um momento difícil, né? O Senhor fala, tem esperança, tem a promessa do Senhor se cumprir, porque a promessa do Senhor não morre, não para. A promessa do Senhor, ela não para por causa da nossa tristeza. O Senhor está aqui renovando e falando, vamos filho, continua, não para, já estou te renovando. E foi quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa parte, que a Diná, ela saiu para ver as filhas da terra. E ali, aí voltando lá no 24, Abraão já estava pedindo para o servo dele sair para buscar a esposa para o filho dele. Aí foi quando o Senhor falou para mim que as promessas dele continuam de gerações em gerações. E aí foi quando o Senhor começou a ministrar, porque Abraão, ele é pai de Isaac, né? Filho da promessa. Olha aí que tremendo. E Isaac foi pai de Jacó e Esaú, né? Então, Isaac foi pai de Jacó. E Jacó é o pai da Diná. Olha que tremendo. E a Diná já está saindo para fora para ver as filhas da terra. Ou seja, para continuar a promessa. Olha que tremendo. Percebe? 2 filhos. E aí foi quando o Senhor falou para mim aqui, ó, 4ª geração. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de Diná. E aí continua, ou seja, a promessa, o propósito não para. E aí foi quando o Senhor estava falando sobre o renovo para nossas vidas, que há promessa. Enquanto nós tivermos vidas aqui, nessa terra, nós temos um propósito a cumprir. E o nosso propósito, ele vai continuar de gerações em gerações. Olha que tremendo isso. E foi quando o Senhor falando, e aí a gente olha lá, né? Olha como que Abraão foi. Ele é um exemplo de fé, né? E falando, né? O pai de multidões. E Jacó, como foi o nome dele? Israel. E é tão tremendo porque aí fala aqui, ó, tanto filho de Abraão e tanto filho de Jacó. Ó. E aí, né, olha que tremendo, né? Eu falo, ai, Senhor, eu fico maravilhada, porque é tanta coisa que o Senhor continua ministrando ali comigo, e assim, porque aqui tá falando, ó, Abraão pede para ir buscar uma esposa para o filho, né? E aqui, Jacó tá num momento feliz, né? Foi um momento que Jesus
que Deus mudou o nome dele, né, para Israel, e ele já estava ali, já noutra cidade, ou seja, já continuar na promessa, né, e sabe, né, você lê a história de Jacó foi enganador, ou seja, mas olha a promessa que Deus, né, tinha, o propósito que Deus tinha na vida dele, e Jacó, o nome dele é Israel, né, foi Israel, e aí aqui falando, foi quando o Senhor falando para mim, né, terminando, a filha saiu para ver as filhas da terra, ou seja, olha, dois saindo, um para buscar a esposa, ou seja, para continuar, né, o filho de Abraão ia casar, ou seja, a esposa de Abraão faleceu, depois Abraão faleceu também, quem continuou? Isaac, e depois Isaac teve quem? Jacó. Quem é Jacó? O nome dele depois foi Israel, e aí continuou, e a filha de Jacó já tá lá olhando, já saiu para ver as filhas da terra, né, por quê? E aí é tão tremendo, porque aí o Senhor está falando que continua, de gerações e gerações, as bênçãos, as promessas, ou seja, o Senhor tem bênção para mim, para você, e aí vai de gerações e gerações. E olha que tremendo isso. Então, que o Senhor está falando o quê? Do renovo, ó, vai se renovando. De Abraão foi para Isaac, de Isaac foi para Jacó, de Jacó foi para Diná e continuem aqui, ó, tem nós e aqui vai continuando, e é assim que o Senhor está dizendo, o renovo, e isso Ele está falando hoje para nós, que há o renovo nesse dia, mas Ele está renovando o quê? As promessas, as nossas forças, a dizer, ó, continua, não para, e aí você vai falar, né, mas eu tô continuando, mas aqui o Senhor está falando o quê? Tanto da gente continuar, não parar aqui, né, em meio a momentos, porque vai ter momentos que nós vamos estar tristes, vai ter momentos que nós vamos estar felizes, mas a promessa dele continua e faz parte do propósito, faz parte de tudo que nós vamos viver aqui na terra. Se nós estamos caminhando com o Senhor, lembra de ontem, ele falou muito da gente ter fé, da gente crer, da gente entregar a nossa vida a Jesus, né, entregar tudo para ele, e hoje ele está falando, um renovo aí, ó, renova, já estou renovando tudo sobre a minha vida e sobre a sua. Que o Espírito Santo continue ministrando mais e mais nesse dia, né? E que a gente possa continuar vivendo as promessas do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar por esse maná, dizer, Senhor, muito obrigada por o Senhor já acordar, que esse dia lindo, maravilhoso, o Senhor nos deparar dizendo, renovo. Pai, talvez hoje tenha pessoas que não estão vivendo, Pai, talvez um momento assim de sol, mas talvez de nublado, ó Pai, se encontre em um momento de luto, de tristeza, ó Pai, talvez com uma situação sem esperança, mas hoje o Senhor está dizendo já, renovo, não para, continua. A minha promessa é sobre a sua vida e continuará de gerações e gerações. Pai, a minha oração nesse dia é que o Senhor nos renova, continua nos fortalecendo, trazendo, ó Pai, a nossa memória, ó Pai, o que o Senhor já diz, traz a memória que traz esperança, nos faz, Pai, a gente viver as suas promessas, a continuar, Pai, olhando para Ti, olhando para o Senhor que é o nosso foco, olhando, ó Pai, sabendo, ó Pai, que, como o Senhor falou ontem, nós temos uma eternidade, o que o Senhor faz em nós é eterno, para a gente morar na eternidade, e que o Senhor venha nos renovar todos os dias, que nós possamos, ó Pai, entregar todos os fardos pesados, ó Pai, todo o contexto que talvez estamos vivendo, que está dizendo, ó Pai, tudo ao contrário sobre as nossas promessas, que nós possamos ser como Abraão, Pai, em meio ali, ele ter acabado de perder a esposa dele, ele já está, Senhor, vivendo o teu propósito, já se renovando as forças, o Senhor já renovou as forças dele, para ele já estar ali, ó Pai, preparando ao filho dele a viver um outro momento e continuar, ó Pai, a promessa, porque a promessa aqui continua, e o Senhor cumpre todas as promessas, Pai. Assim é a minha oração, que ninguém pare no caminho, Pai, mas continue caminhando em meio a qualquer momento, porque o seu renovo é cada dia. Como o Senhor diz, Pai, a minha misericórdia se renova a cada manhã. Então, Pai, que nós possamos viver o renovo nesse dia e continuar, Senhor, vivendo de renovo em renovo, de promessa em promessa, caminhando contigo até a eternidade. Assim é a minha oração. Eu já te louvo e te agradeço por esse dia, por o Senhor continuar nos fortalecendo em todo o tempo. Nome que há poder, que eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, compartilhe, se inscreva, dá seu like e abençoe outras vidas para continuar também vivendo as promessas dela, tá bom? Tchau!